Imagine um mundo onde um único toque poderia mudar tudo. Um mundo onde a esperança parecia perdida e o isolamento era uma realidade diária para muitos. Esta não é uma história de fantasia. É uma cena da antiga Israel. Um momento que ecoou através dos milênios, oferecendo uma profunda mensagem de compaixão e transformação. Hoje vamos voltar no tempo, para uma estrada empoeirada sob a luz dourada do pôr do sol, para testemunhar um dos encontros mais comoventes da história. O dia em que Jesus curou um leproso. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, esse momento aparece como um pequeno terremoto moral. Algo simples acontece em um toque, mas esse gesto vira o mundo social da época de cabeça para baixo. À medida que nossa história começa, Jesus Cristo está viajando e ensinando multidões que se reúnem onde quer que ele vá. Suas palavras são diferentes de tudo o que já ouviram. Falam de um reino de amor, de perdão e de um Deus que está mais próximo do que poderiam imaginar. O ar está cheio de expectativa e do murmúrio de conversas entre as pessoas. Mas na borda daquela multidão, há uma figura separada das outras, envolta não apenas em roupas rasgadas, mas também em solidão e desespero. Esse homem é um leproso. No mundo antigo, esse diagnóstico era mais do que uma sentença de morte para o corpo. Era uma sentença de morte social. A lepra era uma doença temida que deformava o corpo. Porém, suas consequências sociais eram ainda mais devastadoras. Segundo a lei da época, uma pessoa com lepra era declarada impura. Isso significava que era expulsa de casa, separada da família e banida da comunidade. Precisava viver isolada, usar roupas rasgadas e gritar "impuro, impuro", para avisar quem estivesse se aproximando. Imagine a solidão profunda, a rejeição constante, a sensação de ser completamente esquecido pela humanidade e até por Deus. Esse homem provavelmente havia perdido tudo: família, amigos, trabalho, sua posição na sociedade. Cada amanhecer trazia mais um dia de sofrimento e isolamento. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a morrer. Ele tinha ouvido rumores sobre aquele mestre de Nazaré, histórias de curas milagrosas e de uma compaixão que desafiava as normas sociais. Para ele, essas histórias eram como uma pequena chama de luz em meio à escuridão. Poderia ser verdade? Será que ainda existia esperança até mesmo para ele? Com uma coragem nascida do desespero, o homem toma uma decisão que mudará seu destino. Ele quebra as regras rígidas do seu isolamento. Avança em direção à multidão, cada passo sendo uma violação da lei que o aprisionava há tanto tempo. As pessoas se afastam com medo e repulsa, abrindo caminho diante dele. Mas seus olhos estão fixos em apenas uma pessoa: Jesus Cristo. Finalmente ele chega até ele. Não fica de pé, cai de joelhos. A poeira da estrada gruda em suas roupas rasgadas. Ele abaixa a cabeça, em um gesto de total humildade e desespero. E então, de seus lábios, sai um pedido que é ao mesmo tempo uma declaração de fé e uma pergunta cheia de vulnerabilidade. Olhando para Jesus com esperança frágil, ele diz: "Senhor, se quiseres, podes me purificar." Perceba o peso dessas palavras. Se quiseres. Ele não duvida do poder de Jesus. Já ouviu as histórias e acredita na capacidade de cura. A única dúvida é se ele é digno disso. Depois de anos sendo tratado como impuro, indigno e rejeitado, sua maior pergunta não é sobre poder, é sobre vontade. Será que alguém como ele merece compaixão? A multidão prende a respiração. Segundo a lei, tocar um leproso tornaria qualquer pessoa cerimonialmente impura. Todos esperam que Jesus se afaste ou fale a cura à distância. Mas o que acontece em seguida quebra todas as expectativas. Jesus não apenas fala. Ele se compadece profundamente daquele homem. As Escrituras dizem que seu coração foi movido de compaixão. Então ele faz algo impensável. Ele estende a mão. Imagine esse momento em câmera lenta. Uma mão limpa se aproximando de um homem considerado impuro. Uma mão cheia de vida se aproximando de um corpo marcado pela doença. Uma mão de aceitação se aproximando de alguém que só conheceu rejeição. E então, ele o toca. Esse toque é como um terremoto. É um ato de desafio contra as regras sociais e religiosas da época. É como se dissesse: você não é a sua doença. Você não é o rótulo que colocaram em você.
Você é um ser humano digno de amor. Para aquele homem, talvez fosse o primeiro toque humano em anos. Enquanto o toca, Jesus Cristo responde às palavras dele com segurança divina. Eu quero, seja purificado. Instantaneamente o milagre acontece. As feridas desaparecem. A pele deformada se torna saudável novamente. A força volta aos seus membros. A lepra desaparece completamente. Ele não apenas é curado, ele é restaurado. A multidão fica em choque. O homem que estava ajoelhado como um excluído agora se levanta. Seus olhos se enchem de lágrimas de alegria. Ele está limpo. Essa palavra significa tudo. Significa voltar para casa, abraçar sua família, voltar à comunidade e viver novamente. Jesus então lhe dá uma orientação. Que vá até o sacerdote e cumpra os rituais da lei de Moisés como testemunho. Era o processo oficial para ser declarado puro e reintegrado à sociedade. Jesus não apenas curou seu corpo, restaurou sua vida inteira. Mas o homem está tão cheio de alegria que não consegue ficar em silêncio. Ele começa a contar a todos o que aconteceu. A notícia se espalha rapidamente. Por causa disso, Jesus passa a ficar em lugares mais isolados, enquanto multidões continuam indo até ele de todas as partes. Há uma inversão poderosa aqui. O homem que antes vivia isolado agora está livre, enquanto aquele que o libertou passa a viver em lugares solitários. E o que essa história antiga significa para nós hoje? Ela nos lembra que ninguém está fora do alcance da compaixão. Todos nós, em algum momento, nos sentimos impuros, indignos, quebrados, isolados. Essa história mostra que o amor é capaz de atravessar essas barreiras. Ela também nos desafia. Quem são os leprosos da nossa sociedade hoje? Pessoas ignoradas, rejeitadas ou marginalizadas. Essa história nos chama a agir com compaixão, a estender a mão, a oferecer dignidade. E por fim ela fala sobre fé. O pedido daquele homem, se quiseres, foi um ato profundo de confiança. Ele levou sua dor e sua esperança até Jesus. Naquela estrada empoeirada aconteceu mais do que um milagre. Foi a revelação de um amor que vê além das imperfeições, de uma compaixão que toca nossas feridas e de um poder capaz de transformar vidas. E essa mensagem continua viva até hoje.